Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Um dia especial, podermos estar na casa do Senhor, o dia da Santa Ceia. É um culto muito lindo, é um culto maravilhoso, mas que muitas vezes, como a igreja de Corinto, mal compreendido, mal interpretado e mal vivido, porque pensamos nele apenas na nossa igreja, no primeiro sábado do mês. Não entendemos a maravilha e a importância que ele é e que ele serve para as nossas vidas. O pastor Edivaldo traz aqui quase que todo mês o significado do que Cristo fez por nós, mas mesmo assim, nem sempre vivemos a relevância do que ele significa para os demais dias na nossa vida, além do que apenas o dia da Santa Ceia. Eu gostaria de começar lendo um texto que eu vi postado pelo pastor Luiz Saião, e eu achei muito lindo. Ele disse assim: cada dia que passa, descobrimos o quão pequeno e frágil somos, e que a maldade humana é imensa, e que a vida é curta, e tudo que temos não é suficiente para agradar a Deus, e que perdoar o próximo, amar o próximo, fugir das coisas inúteis e mostrar compaixão é o mínimo que devemos fazer para com o nosso irmão. A guerra continua, não apenas aquela lá na Croácia, mas a guerra contra o pecado, a guerra contra as armadilhas que o nosso coração coloca todos os dias à nossa frente. Só a graça de Deus para nos livrar de nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo: quão miserável homem que somos. O meu sonho, disse o pastor Luiz Saião, é morrer hoje sem nada, nenhum bem, mas poder inspirar pessoas a orarem para o nosso Senhor da Galileia e viverem para Deus e para o próximo. E que Deus nos ajude, porque ainda que não consigamos viver do jeito que Ele tem para nós, Ele nos promete de que Ele não muda e que as suas promessas continuam de pé. Porque Ele vive, e por causa do que Ele fez por nós, é que nós estamos aqui e temos a oportunidade de, como disse esse último hino, podermos um dia voar e estarmos para sempre com o Senhor. Não é porque somos bons, não é porque um dia levantamos a mão e viemos à frente num culto de Santa Ceia, porque o próximo apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 11, na primeira carta, o texto tão conhecido que nós lemos aqui quase que todo mês, ele diz que muitas vezes nós não entendemos aquilo que Cristo fez por nós, porque no verso 25, se você tiver a sua Bíblia aberta, eu vou estar lendo na versão NVT, mas você pode ler na RC, RA, NVI. Este texto é bem conhecido, e ele vai dizer assim, ó: da mesma forma, depois da ceia, Jesus toma o cálice e diz: este cálice, ele é a nova aliança. Se é uma nova, tinha uma velha, uma aliança tem seus termos, e Jesus Cristo está dizendo que ela foi confirmada com o meu sangue, e vocês devem fazer isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Normalmente o culto de Santa Ceia é entre cristãos, é muito mais profundo do que aquilo que muitas vezes nós pensamos. Quando nós estamos anunciando a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha, nós estamos declarando para o mundo das trevas que nós, que estávamos distante dele por causa do nosso pecado que fazia separação entre nós e Deus, Jesus Cristo agora pagou o salário deste pecado, que era a morte. Sabe, meus irmãos, nós temos o hábito muitas vezes de vir à Santa Ceia e termos medo de pegarmos o cálice e participarmos, porque falamos: olha, você precisa fazer uma consciência se você não cometeu nenhum pecado hoje, mas Jesus não morreu, e o sacrifício que vamos participar já não é por todos os pecados que cometemos? E o próprio João diz que é por aqueles que cometemos antes e vamos cometer depois. Sabe, muitas vezes nós não entendemos que não tem nada que faz nos separar do amor de Deus, senão a nossa própria escolha de estarmos distante dele, porque o que ele mais quer é o que ele veio fazer aqui, nos trazer
de volta para o Pai. Olha o que o apóstolo Paulo fala: assim, quem come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra quem? Contra si mesmo? Não, contra o corpo de Cristo, ou o corpo e o sangue do Senhor. Outra tradução vai dizer o corpo do nosso Senhor. Portanto, olha só, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Ele não está dizendo perguntar se você cometeu algum pecado. Olha o que ele vai dizer: pois se come o pão ou bebe o cálice sem honrar o quê? O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Eu e você somos o corpo de Cristo. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Coríntios, ele está falando muitas vezes como eu e você, que só pensamos na Santa Ceia em nós mesmos, e não como estamos vivendo como igreja. O que Cristo fez por nós é muito mais profundo do que apenas eu pensar em mim mesmo. Por isso que eu li esse texto do pastor Luiz Saião, que há poucos dias pegou a Covid, quase veio à morte. Ele disse: olha, já passei pelo mundo todo levando o evangelho, mas muitas vezes estamos muito preocupados conosco, e esquecemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer conosco, através das nossas vidas, e o que Ele tem para nós é muito mais do que apenas nós mesmos, porque quando não entendemos ou honramos o corpo de Cristo, a igreja, como estamos vivendo? Estamos vivendo em comunhão? Como foi a sua comunhão durante esta semana, durante este mês? Como foi a sua comunhão com a sua esposa, antes de vir para a igreja? Esta participação deste corpo, deste sacrifício, é o que nos leva a ter o entendimento do quão maravilhoso foi o sacrifício de Cristo para nos trazer para perto dele. Ele diz: por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, ele disse, nós não seríamos julgados, se estivéssemos olhando para nós mesmos. Mas ele disse: olha, mas quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados, para que não venhamos ser condenados com o mundo, porque ele disse que o mundo já está condenado, não será condenado, mas aquele que está em Cristo e que crê no Senhor, não vai ser salvo quando ele voltar. Já está salvo, está sendo salvo, e Jesus vai completar esta salvação. Quando Jesus ofereceu-se e estava junto com os discípulos, querendo participar desta Santa Ceia, vou tentar ser rápido, para trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e ministrou a minha vida neste dia. Ele estava dizendo: olha, como eu quis beber com vocês desta ceia. Ele já tinha bebido outras, ele ficou 3 anos e meio com eles, ele já tinha participado da ceia, mas aquela era especial, porque estava prestes a se cumprir na própria vida dele, e ele disse: e eu não mais vou beber ela, até que um dia eu vou beber juntamente com todos vocês. Ele está dizendo, não só com o povo judeu, mas com todos aqueles que um dia estarão lá em Cuiabá, no Brasil, na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos, aonde forem, que crerem no meu sacrifício e tomarem ele para si, entendendo que o que eu fiz por eles. Sabe, meus irmãos, era eu e você que merecíamos e deveríamos estar naquela cruz. Nós temos o hábito de olhar para a cruz e termos dó do Jesus que estava pregado, e esquecemos que ele não tinha pecado, que foi o meu e o seu pecado que o levou para a cruz. O salário do pecado é a morte, esta morte é separação de Deus. E o que Jesus Cristo estava fazendo aqui? Usando o que nós conhecemos como Santa Ceia. O que é a ceia? A ceia nada mais é do que um jantar de comunhão. É um momento em que estamos em família, em que lembramos quem somos agora em Cristo. Nós que estávamos distantes, fomos trazidos para perto. Jesus estava querendo trazer a nós um entendimento, para voltarmos lá no Jardim do Éden, capítulo 3 do livro de Gênesis. Todos os dias, na virada do dia, o Pai vinha ter comunhão. O Pai vinha ter Santa Ceia com Adão e Eva. Mas um dia, eles desobedeceram o mandamento de Deus. Escolheram seguir a sua própria mente, a sua própria vontade.
E Deus disse: olha, vocês vão ter que ser tratados. Mas sabe o que eles fizeram? Não muito diferente daquilo que nós fizemos. Eles ficaram com um peso na consciência, com uma culpa, ficaram com medo e se esconderam daquele que era o único que poderia solucionar o problema deles. Muitas vezes nós estamos nos afastando de Deus em vez de nos aproximarmos mais dele, e estamos fazendo o mesmo que Adão e Eva, pegando folhas de figueira para nos cobrir. O que é as folhas de figueira? Deus falou que eles precisavam usar folhas de figueiras? Deus falou para eles que eles estavam nus? Não. Ao desobedecerem, eles fizeram nada mais, nada menos do que muitas das nossas crianças, quando influenciadas pelo pecado, cometem as suas travessuras e tentam esconder dos pais aquilo que fizeram, até que o pai descobre e diz: foi tu. Ele diz: não, foi a Maria, foi o João, foi o Pedro. Vai culpando um ao outro, não muito diferente do que Adão e Eva. Mas olha só o que eles estavam fazendo: eles estavam tentando buscar meios para se aproximar de Deus, e todos os dias Deus vinha falar com eles, e Deus disse: não tem nada que vocês possam fazer para que vocês se aproximem de mim. Por quê? Porque agora vocês vão ser separados, porque eu disse: o dia em que vocês desobedecerem, pecarem, vocês serão separados de mim. E aí Deus vai introduzir o sacrifício substituto pelo pecado. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que então ele mata um animal, cobre eles com a pele deste animal. O animal inocente morreu, para que Adão e Eva pudessem continuar por mais um período de tempo, sem que o peso do pecado viesse sobre a vida deles. E Deus então instrui o ser humano e diz: olha, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e o sacrifício que vocês vão oferecer ano após ano, no dia do Yom Kippur, no dia do sacrifício, vai ser apenas para cobrir, para que ao ver o sangue deste animal, eu possa me aproximar um pouco mais de vocês, e ter um relacionamento com vocês. Mas não vai ser igual aquele que era lá no jardim, porque vocês agora estão afastados, como um cartão de crédito, que fica colocando a dívida mais para frente. Era o que o sangue dos animais estava fazendo, cobrindo. Sabe o que você diz? Eu preciso cobrir o meu cartão, eu preciso cobrir a minha dívida. O sangue só estava cobrindo, não estava pagando, estava aumentando cada vez mais. Jesus disse ao escritor dos Hebreus: se pudesse ser livre o pecado de cada um pelo sangue dos animais, de touros, de bodes que era oferecido, Jesus Cristo não precisava vir tomar o nosso lugar. Mas sem o derramamento de sangue de uma pessoa pura, perfeita, que tomasse o nosso lugar, nós não poderíamos nos aproximar de Deus. E Jesus Cristo disse: olha, como eu esperei por isso, desde a eternidade, nós já sabíamos que isso aconteceria, e o Cordeiro já estava preparado. Assim como o povo de Israel saiu do Egito, pelo sangue do Cordeiro eles foram cobertos, e ano após ano eles participavam da Páscoa. O que quer dizer a Páscoa? O anjo da morte passou por cima deles, porque o sangue dizia que alguém naquela casa já tinha morrido. Os irmãos sabiam, nós temos o hábito de dizer que houve morte em todas as casas do egípcio, mas na verdade houve morte naquela noite em todas as casas, tanto dos egípcios quanto dos judeus. Só que dos descendentes de Abraão, o cordeiro morreu, para que o primogênito pudesse estar vivo, mas o sangue só ia cobrindo, até que chegou o dia que Jesus Cristo disse: olha, eu esperei muito por esse dia, vai ser um dia de sofrimento, mas vai ser um dia em que eu vou tomar o lugar de vocês, para que vocês possam mais uma vez se assentar à mesa comigo, e poder participar, e ter comunhão, e poder entrar com ousadia no trono da graça, pelo novo e vivo caminho, que eu vou inaugurar lá na cruz, e vocês vão poder pedir por ajuda, no tempo oportuno, e o Pai, que está no céu, vai olhar para baixo, você vai poder usar até o meu nome, e aquilo que vocês pedir no meu nome, crendo, o Pai vai lhes conceder.
Por isso, que quando Jesus Cristo estava lá na cruz, ele olhava para todas aquelas pessoas e ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo, eles não estão entendendo, eu estou aqui tomando o lugar deles, e eles não entendem que é por causa deste mal, deste pecado que está sobre eles, este pecado mortal, este vírus mortal, que não tem cura, mas nós estamos providenciando agora uma vacina, que vai sarar, que vai curar, que vai dar a eles a oportunidade. Pai, não são os pregos que estão me segurando nessa cruz, porque muito bem, eu podia pedir e 10 mil anjos poderiam vir me assistir, mas é o meu amor por eles que me segura aqui. E eu digo: Pai, o cálice é muito amargo, assim como o povo judeu tomava as ervas, participavam do pão asmo, eles precisavam comer todo o cordeiro que era sacrificado, precisava ser comido por toda a família. Note que naquele dia, a Bíblia diz que foi tudo preparado, eles estavam comendo. Quando Jesus Cristo diz que eles participam do cálice, o Senhor diz o que simbolizaria aquele momento, e a Bíblia diz que eles continuaram comendo, quando então ele pega um outro cálice, porque tinham 4 cálices que eram derramados, 4 cálices que faziam parte da liturgia do que era a Páscoa judaica, e este terceiro cálice, segundo diz a tradição judaica, era o cálice conhecido como cálice da ira da justiça de Deus. Jesus diz: o cálice da ira da justiça de Deus vai ser o meu sangue, que vai ser derramado para pagar, para que a justiça de Deus seja sanada. E lá na cruz, Jesus Cristo brada, escrito em grego, na nossa Bíblia está tetelestai, está consumado. Ele estava dizendo: a dívida que estava sendo passada de ano após ano, eu estou pagando, e estou dando a vocês a oportunidade de vir fazer parte desta família. Eu quero estar com vocês, eu quero que vocês tenham a oportunidade. Eu estou dando a vocês o que vocês nunca poderiam fazer, estou fazendo por vocês o que vocês não poderiam fazer. Eu desci do meu trono de glória, um lugar que vocês nunca mais poderiam estar próximo do Pai por causa dos seus pecados, para tomar o lugar de vocês, para que vocês possam estar mais uma vez próximo do meu Pai. Eu vou tomar o vosso lugar e vou dar a vocês a oportunidade de vocês agora escolherem. Só que tem uma coisa: você vai precisar escolher que mesa você vai querer se alimentar. Aqui está o segredo da Santa Ceia, que muitas vezes nós não entendemos. Viemos ao sábado, participamos da mesa do Senhor, saímos daquela porta e queremos participar da mesa que não é do Senhor. Não tem como participarmos das duas mesas. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, o capítulo anterior, o capítulo 10, e olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja no versículo 16. Quando abençoamos o cálice, ele está dizendo, não participamos do sangue de Cristo? Não falamos que este é o sangue de Cristo, estamos participando dele? Ele diz, quando participamos do pão, não estamos participando do corpo de Cristo, que foi moído por nós? E aí ele vai dar a sequência, ele vai dizer, embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que agora fazemos parte de um mesmo corpo, somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, ele diz, acaso não comiam dos sacrifícios? Os que comiam do sacrifício não partilhavam do mesmo altar? Ele está dizendo, os sacerdotes não participavam de tudo aquilo que era oferecido no altar? Eles precisavam comer todo o novilho ou a ovelha que fosse oferecida. E então ele diz, então o que eu estou tentando dizer? Que a comida que é oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são Deus de verdade? Ele diz, o problema não é a comida que você participa, o problema ele diz, nem é a mesa que você está participando. O ídolo não tem vida,
A comida em si, você comer esse tipo de comida, como dizem aí, olha, cuidado com esse tipo de comida, onde você come, essa festinha, tal. Olha, ele diz, a comida não é o problema, mas olha o que ele diz no versículo seguinte. De maneira nenhuma eu estou dizendo que é a comida, eu estou dizendo que estes sacrifícios e estas comidas, elas são oferecidas a demônios. Sim, são oferecidas a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham parte com demônios. Olha o que ele diz no 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também beber do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Ele diz, sabe o porquê que muitos de vocês estão fracos e doentes? E às vezes estão aí sem entender? Por quê? Porque vocês estão tendo indigestão alimentar espiritual. Vocês não estão entendendo que o alimento que vocês estão comendo está fazendo mal para a vossa alma, para o vosso espírito que foi vivificado em Cristo. Precisamos cuidar das rodinhas que estamos participando, do tipo de festa, do tipo de conversa, do tipo de coisa que estamos assistindo, que estamos nos alimentando, o tipo de música, o tipo de conversa que estamos participando, que pode estar afetando a nossa participação, não só aqui, nesta Santa Ceia da igreja, aqui, não, mas no corpo de Cristo, ter a oportunidade de estar com o Pai, porque o que Ele fez por nós, é nos dar a oportunidade de mais uma vez podermos estar como Adão e Eva, comendo da árvore da vida. E a árvore da vida é o que nos fortalece. Jesus Cristo disse, olha, quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que ele está dizendo? Comer de mim, se alimentar da minha palavra, ter comunhão com a igreja, é participar de tudo aquilo que é de Deus na minha vida, porque não tem como vocês servirem a dois senhores, porque vocês precisam entender, ele diz, vocês estavam distantes, separados de Deus, mas eu vim para trazer vocês de volta, eu vim tomar o peso, eu vim tomar o vosso lugar, como conta uma história que eu li esta semana, em um fogo que tomou conta de um parque nacional ali nos Estados Unidos, e queimou todo aquele local, e de repente o corpo de bombeiro estava limpando, para ver aonde tinha algum foco de fogo que poderia voltar, e de repente um dos bombeiros chega próximo de uma árvore, e vê um animal, uma ave, que estava petrificada pelo fogo, com as suas asas abertas, encostada em uma árvore. Ele achou estranho aquela cena, nunca tinha visto, coberta por muita cinza, aquela árvore tinha morrido ali encostada na árvore. Enquanto ele cutucava com o pedaço de pau que ele estava procurando algum foco de fogo, ele mexe naquela ave, e de trás dela sai 3 filhotinhos voando e procurando alimento. Por que eles estavam vivos? Porque a sua mãe escolheu tomar o preço do que era para suportar aquele fogo, para que eles pudessem ter vida. O que nós estamos participando aqui é o que Cristo fez por nós, porque sem derramamento de sangue não tem como participarmos daquilo que Ele tem por nós, e ao participarmos, Ele diz, nós estamos ganhando vida, e a oportunidade de um dia, termos o que no céu? Um novo corpo. A Bíblia diz que será um novo corpo, serão tirados dos nossos olhos toda lágrima, vai ter uma nova terra, vai ter tudo novo, mas tem uma coisa que não vai ser nova no céu, tem uma coisa que vai permanecer por toda a eternidade sem mudar, a razão que deu oportunidade de nós termos uma vida eterna. A Bíblia diz que as mãos de Jesus vão ficar furadas por toda a eternidade, porque Ele escolheu tomar o meu, tomar o seu lugar,
para que nós pudéssemos estar aqui. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não participe de qualquer maneira, não venha apenas para participar, se vestir bem, e quando sair dali para fora, você viver de qualquer maneira. Não entenda que você está fazendo parte de um corpo, e que esta participação venha dar vida, para que você continue cada vez mais próximo do Senhor. Como disse aquela história da menina, que dizia: mãe, eu tenho vergonha de apresentar você para as minhas amigas, ou de levar você na escola, porque a senhora tem uma cicatriz muito feia no seu rosto, essa queimadura e esse corte. Eu tenho vergonha muitas vezes de dizer que sou sua filha. A mãe, com tristeza e lágrimas nos olhos, ela disse para a filha: minha filha, eu gostaria de te dizer que quando você era bebezinha, a nossa casa pegou fogo. E aí saímos todos correndo e esquecemos da nossa menininha lá dentro. Eu não pensei duas vezes em entrar no meio daquela casa em chamas e tentar pegar e cobrir a nossa filha. Mas enquanto eu estava saindo, uma das vigas que já estava queimada desceu, bateu no meu rosto, causou essa cicatriz, mas nem por isso eu deixei de sair com você sã e salva. O que Cristo fez por nós não deve ser levado ou tratado de qualquer maneira. Ele fez para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Louve, agradeça por tudo que Ele fez por nós, porque Ele estava pagando o preço dos nossos pecados. E muitas vezes eu concluo dizendo: estamos como Caim e Abel. A Bíblia diz que eles foram oferecer sacrifícios ao Senhor, e aí a Bíblia diz que Caim ofereceu do fruto da terra, que era o que ele plantava, enquanto Abel ofereceu os seus primogênitos do seu gado e da sua gordura. E algumas pessoas vão dizer que Deus aceitou porque ele ofereceu melhor, e o outro não ofereceu o que era melhor. Mas olha o que Deus se apresenta para Caim e diz: Caim, se você fazer o que é certo, não vai ser aceito? Sabe o que Deus estava dizendo para Caim? Caim, você sabe o que deve ser feito. Eu já ensinei ao seu pai Adão e à sua mãe Eva que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele sabia que o que precisava oferecer era o sacrifício de um animal, mas ele quis oferecer de qualquer maneira, como nós muitas vezes queremos fazer. O escritor aos Hebreus vai dizer: pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício que o de Caim. A fé vem por e ouvir. Então quer dizer que Abel deu ouvido ao que Deus falou que ele queria receber. Quantas vezes temos ouvido, sido ensinado pelo nosso pastor, pela palavra de Deus que tem sido exposta aqui, mas nem sempre deixamos ela descer ao nosso coração. Sim, temos o hábito de dizer que o culto de Santa Ceia é um culto em que nós venhamos a pensar mais, e este é o momento de entendermos que é importante estarmos aqui, mas não apenas para participarmos uma vez por mês, mas para entendermos o significado do que Deus tem por nós, e então começarmos a aplicar na nossa vida, porque Jesus não pensou duas vezes antes de tomar o nosso lugar e se oferecer por nós. Então, nos próximos minutos, enquanto nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós, Ele estava dizendo: olha, eu estou assinando uma nova aliança, que é assinada com o meu sangue. Eu estou dizendo: olha, é um novo termo, um novo momento. O véu do tempo foi rasgado, não tem mais separação entre você e Deus, mas tem as condutas da minha aliança, e eu gostaria que você andasse nela, para que você possa estar sempre próximo de mim. Eu encerro agora dizendo o texto de João 15. Jesus Cristo disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim, tudo o que vocês pedirem, o Pai fará por vocês. Mas vocês precisam estar
conectados em mim. Vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem os meus mandamentos. E o meu mandamento é que amem a Deus sobre todas as coisas e acima de você mesmo, ame o seu próximo, porque eu te escolhi, te elegi para que vades, dei fruto e o vosso fruto permaneça. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que venhamos entender o que Deus fez por nós e o quão importante é a nossa posição perante Ele, e esta posição não podemos trocá-la por nada, porque o inimigo de nossas almas, ele está a todo custo querendo nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe o que nos espera lá, porque de lá ele já desceu, mas eu e você um dia poderemos estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.